Olá, eu me chamo João. Nasci na cidade de Tamandaré e tenho apenas 44 anos. Hoje eu vim relatar um relato que será da minha própria autoria. Bem, tudo começou na década de 1980. Eu morava com meus pais em uma cidade conhecida por São José da Coroa Grande, em um pequeno sítio conhecido também por sítio de seu João Ramos. Naquele sítio, eu morava com meus pais e dois irmãos que eu tenho até hoje, o Amaro e uma irmã chamada Maria. Mas naquele pequeno sítio, a casa, toda ela era de madeira. Depois, as palhas era levada para cima e era coberta a casa. As casas eram todas cobertas com palha de coqueiro. E energia só à base de candeeiro. Mas era um sítio coberto de riqueza, com muito pé de manga, muito pé de coco e muito cajueiro. Mas nós vivemos um tempo feliz naquele sítio. Apesar de um sítio ser muito humilde, nós vivemos uma parte muito feliz ali. E sinto saudade até hoje. Bem, mas houve um tempo em que os meus pais resolveram se mudar daquele pequeno sítio. E nós fomos morar em um pequeno arruado, naquela mesma cidade, próximo a um cemitério. E as casas daquele tempo, do arruado, também era toda armada de madeira, depois era envarada e depois era tapada com barro e as portas eram muito simples. E era coberta com palha de coqueiro. Na época que as casas eram cobertas com palha, os vizinhos tinham o costume de chamar o outro para ajudar, porque afinal de contas as casas pegam muita palha de coqueiro. E com 11 anos de idade, eu aprendi a quebrar palha de coqueiro. Até hoje, aos 44 anos, eu sei quebrar palha de coqueiro. Nós moramos naquele pequeno arruado há alguns anos, mas nós nunca tínhamos visto nada naquele lugar acontecer, porque era um arruado muito simples, as pessoas muito humildes e servidor. Fosse possível, nós dormíamos todos com a porta aberta e nada nos acontecia. Bem, mas teve uma noite que nós resolvemos brincar de se esconder. E todos foram se esconder. Era uma brincadeira que um grupo de 6, 7 jovens ou adolescentes tinha que procurar algum deles que estava escondido. E aquele que achasse, ele iria indicar qual seria o próximo que iria se esconder. Mais ou menos isso. Mas aquela noite era uma noite luar. Era uma noite muito bonita. E o arruado era iluminado com o luar daquela noite. Enquanto todos foram se esconder, eu resolvi ficar um pouco em frente à minha casa. E com apenas 11 anos de idade, eu resolvi caminhar por um pequeno caminho de barro que era em frente à minha casa e dava acesso à beira da praia. E caminhei naquele caminho aproximadamente uns 30 ou 40 segundos. E ao chegar mais na frente, eu parei. Como criança, eu tinha vista muito boa na época. E mais na frente, eu pude observar uma encruzilhada. Quem morou em praia ou mora em praia ainda hoje,
sabe que a encruzilhada é um caminho que cruza o outro formando uma cruz. E no centro daquela encruzilhada, eu pude observar e ver uma enorme criatura negra, todo cabeludo, as orelhas vinham perto da boca e estava de coca no centro daquela encruzilhada de coca, olhando para a lua. E estava de coca, de costa para mim. E eu parei por alguns segundos, fiquei olhando para aquela criatura e disse comigo assim: será que aquilo é um cachorro? Mas não é um cachorro, porque ele é muito grande para ser um cachorro. Então eu resolvi recuar e comecei a correr para trás em direção à minha casa. Lá chamei todos meus coleguinhas, todos eles vieram, e ali reunido eu disse para meu irmão, o Amaro, e minha irmã Maria: tem um bicho lá naquela encruzilhada. E no nosso grupo tinha um rapaz por nome de Nado, mas ele tinha um apelido que ele atendia por Moqueca. Moqueca porque ele era homossexual, mas nós gostávamos dele, porque ele nos dava atenção e tratava a gente muito bem. E alguém falou assim do grupo: vamos olhar esse bicho de perto, vamos lá olhar. Olha agora só a genuidade das crianças. Criança é muito pura e não tem medo de nada. Nós fomos para perto do bicho, sem perceber o tamanho da gravidade que a gente estava enfrentando. E quando nós andamos alguns minutos, aproximadamente uns 30 metros da gente tinha parado para o bicho, nós ficamos por trás olhando para ele. E ele continuava de coca no centro daquela encruzilhada, olhando para a lua e admirando a lua. E alguém falou assim: vamos buscar a pilha do Nado. A pilha é aquela lanterna antigamente que existia, e ainda hoje existe. Em alguns armazéns ainda vendem. Todos nós voltamos para trás correndo. Expliquemos o caso do Nado, que era um muqueca. Ele entendeu e disse assim: está aqui a lanterna, mas eu vou com vocês, porque vocês são muito criança e eu preciso ir com vocês. Fomos todos juntos. Paremos no mesmo lugar diante que eu tinha parado, uma distância de 30 metros. Alguém acendeu uma pilha em direção àquele bicho. E o bicho, por perceber um clarão por trás dele, ele fez a volta e agora começou a nos encarar. E quando ele começou a nos encarar, eu quero dizer aqui neste relato, foi a noite mais tenebrosa. Foi a noite mais agoniante da minha vida. Porque aquele bicho era negro, todo cabeludo, grande. As orelhas vinham perto da boca, os dentes pontiagudos. E o que me chamava a atenção e impressionado era a cor dos seus olhos. Você que está ouvindo este relato, quando você faz um fogo de carvão, você sabe que o carvão ele gera brasa. E as brasas geram cor vermelha. Era exatamente a cor dos olhos daquele bicho. Cor de sangue vermelha. E ali o medo de nós foi tão grande que não nós conseguimos gritar. Ficamos todos paralisados, mas de olho arregalado em direção àquela criatura. Aí agora começou a vir um frio gelado da ponta dos pés, subindo pela barriga e esfriando as costas. E as espinhas das costas gelavam também. E os nossos olhos esbugalhados por lado daquela criatura. E interessante que todos nós não conseguimos gritar de tanto medo. Mas alguém falou assim: vamos correr, vamos correr. E todos fizemos carreira em direção à nossa casa.
Quando nós chegamos na frente da nossa casa, que era pertinho, que paremos, o bicho agora começou a correr em direção ao cemitério. Mas só que antes do cemitério existia um rio morto, um rio que já não corria mais água, tipo uma valeta que era muito funda, e do solo daquele rio morto para cima dava aproximadamente uns 3,5 metros de mato de altura. E do outro lado daquele rio morto existia um pequeno cemitério arrodeado de mato, muito mato e muito mato, porque a cidade era muito pacata e ainda estava em fase de crescimento junto com a prefeitura daquele local ou daquela cidade. E quando o bicho foi correndo em direção ao cemitério, o que mais me impressionou não foi tanto a cor do pelo, do tamanho dele, não, foi duas coisas que me impressionou. A primeira dela foi a cor dos olhos dele, né? E o pulo que ele deu. Mas, resumindo aqui, o que eu quero deixar aqui claro, que o que realmente me chamou de fato a atenção dele não foi tanto a cor dos olhos, nem a cor do pelo dele, apesar de ser uma coisa horrível. Mas sabe o que foi? Foi o pulo que ele deu do lado daquele rio morto para o outro lado. Porque aquele rio morto era muito largo. Ele tinha aproximadamente 6,5 metros de largura. Quase 7 metros. Isto que você ouviu. O rio morto tinha aproximadamente 6,5 metros de largura. Quase 7 metros. Mas na carreira que aquele bicho ia correndo, a gente percebemos que aquilo não era normal. Era um lobisomem. Ele não teve dificuldade para pular aquele rio morto. Deu só um pulo, caiu do outro lado, entrou de mato para dentro e sumiu. Ao ele sumir, nós outra vez entramos em pânico. Vamos entrar em nossas casas. Nós entramos em nossas casas, explicamos tudo à nossa mãe. Nossa mãe nos deu a correção e disse: é por isso, meu filho, que eu não quero que vocês brinquem até as 10 da noite. É muito tarde. Mas a partir da manhã, todos vocês vão brincar das 7 até 8h30. O máximo. Ou melhor, das 6 às 8h30, porque vocês ganham mais tempo. Nós obedecemos. Mas para concluir aqui, eu quero deixar claro que até hoje está ainda em memória uma coisa daquele dia ou naquela noite que a gente viu. Até hoje eu guardo em memória foi o pulo que ele deu. Eu nunca vi um pulo daquele. E vou finalizar dizendo para vocês que ainda este ano de 2022 eu conversava com a minha irmã, que eu citei no relato, a Maria, sobre aquele suposto bicho que a gente tinha visto na década de 80. E ela me disse uma coisa, porque ela era mais velha do que eu. Ela falou assim: aquele bicho, João, é uma mulher, ou era uma mulher que morava em nosso arruado. Porque ela teve uma discussão com a mãe dela, e na discussão ela deu na mãe dela e quebrou a clavícula da mãe. Por isso que quando era noite de lua cheia, ela ficava excomungada e virava bicho. Agora hoje eu entendo para vocês que estão aqui ouvindo esse relato. Porque foi que ela não nos atacou, porque ela nos conhecia. E é muito difícil hoje uma pessoa humana viver dentro do pacto, virar um bicho e atacar um vizinho dele. Pode ser que sim, porque numa forma lupina tudo pode acontecer. Mas dificilmente, quando ele conhece a pessoa, é dificilmente ele atacar. Espero que vocês gostem. Esse foi o meu relato, tá? E se inscreva no canal, deixe um like para ajudar este canal. Obrigado a todos vocês. Boa noite.